Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar sua fé, o seu coração. Fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você, não é a irmã Kelly, é o Senhor através de sua palavra. Deus, olhe para Deus e receba a alegria do Senhor. Salmo 34, os versos de 5 a 7 vai dizer assim, ó. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Esse texto, o Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Quando Davi ele se fingiu de louco numa situação em que ele foi descoberto, ele estava fugindo dos inimigos de sua terra, do rei Saul, e ele estava numa nação inimiga. E ele não podiam saber que tinha um israelita ali. Então ele estava ali, fazendo de conta que nada, tal, mas ele estava fugindo da sua nação. E ali, quando Davi foi descoberto que ele era um israelita, o que aconteceu? Ele se fingiu de louco. Ele foi levado diante do rei, ele seria preso ou até morto. Então ele se fingiu de louco, porque naquele tempo eles acreditavam que uma pessoa que desse uma crise e babasse, através daquela baba seria transmitida aquele problema mental. E então eles ficavam com medo de tocar e não iam querer matar, muito menos prender. Então o rei, quando olhou aquela situação, falou para os guardas, olha, tira esse homem daqui para bem longe de mim, tira. E os guardas ainda ficaram ali lutando, quem é que vai tirar ele, porque ninguém queria tocar nele. Então foi a estratégia que Davi teve para se livrar da morte em terreno inimigo. O que a gente vai aprender aqui com esse texto quando ele diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Davi agradece ao Senhor pelos livramentos que o Senhor o dá. Aparentemente, Davi tinha entrado numa encrenca que não dava para sair. Mas em todos os momentos Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava dando estratégia para Davi sair. Deus dava para Davi inteligência, sabedoria para ele sair. Naquele momento ali, diante do rei, seria impossível Davi sair dali se não fosse preso ou morto, não é? Pois é, mas ele conseguiu sair. Deus deu livramento. Davi era um homem que sempre olhava para o Senhor, sempre buscava o Senhor, ele não buscava outros deuses. E ele sempre era grato, ele não vivia murmurando, ele era grato, ele era agradecido. Até em meio às dificuldades ele era agradecido, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, Davi sempre esteve olhando para o Senhor, e porque Davi permaneceu assim, lá no Salmo 18, a gente vai ver a vitória que Davi teve sobre todos os seus inimigos. Mas prosseguindo aqui, o que ele diz? Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, porque o nosso Deus é Deus que promete e cumpre. O nosso Deus é um Deus que quando você clama, Ele está com você, Ele está atento à sua oração. Quando você pede por socorro, você pede proteção, o Senhor, Ele está com você. E ele ainda vai dizer no 6, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Aqui Davi também está testemunhando. Ele se coloca numa situação de humilhação, reconhecendo que ele não é nada diante de Deus. Ele diz, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Deus ouviu Davi, deu livramento para Davi. Deus pode livrar você também. Deus pode guardar você. Deus pode restituir a sua alegria. Deus pode te dar livramentos. E aí o 7 ele vai dizer, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não sei em que situação você está vivendo. De repente a tua alegria está ameaçada. Ou de repente a tua alegria já foi até roubada. Não é? De repente você está vivendo situação de medo, de calamidade, de aflição, de luto, de dor. Não é? Mas o que eu quero lembrar aqui para você é que aqueles que olham para o Senhor podem até passar por momentos de aflição, por momento de dor, por momento de luto, por momento de tristeza, por momento de decepção com os seres humanos, mas decepção com o Senhor não, porque Ele é todo poderoso. E os momentos ruins que você vier a passar na sua vida são todos momentos mesmo, momentâneos. Passa, porque o Senhor é aquele que permite momentos ruins, mas que restaura a sua vida, restaura
a tua situação, as circunstâncias. Escreve uma história nova e te prepara para viver momentos de alegria. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para ficar. Tanto que o povo de Deus, quando passou pelo deserto, eles montaram tendas. Não foram casas estruturadas, até porque não tinha condições mesmo, não é? Pois é, de repente você está vivendo um deserto. Continue olhando para o Senhor, porque no deserto Deus te protege com a nuvem dele para refrescar a sua vida. Deus tem um refrigério para você. Esse deserto vai passar e a alegria de Deus na sua vida ela vai voltar. Deus tem restauração, Deus tem restituição, Deus tem consolo para os enlutados, sabe? Deus tem coisas para fazer na sua vida. Não acabou por aqui. Tua vida ainda tem mais um pouquinho. Então continue olhando para aquele que é autor da sua fé, aquele que pode restaurar a sua vida, aquele que pode restaurar a sua alegria. Não cesse diante do Senhor as suas orações. Permaneça olhando para o Senhor e meditando na palavra dele. Ele é fiel. Tá difícil, tá? Tá doendo? Pois é, mas vai ter um tempo de bonança. Tem luta que parece que não tem fim. Tem dor que parece que vai consumir a tua alma, parece que vai te matar. Mas não vai te matar. O Senhor está contigo. Ele é o teu forte abrigo. Ele vai te guardar. E a alegria vai voltar. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai te abençoar. Acredita nessa palavra. Guarda essa palavra no seu coração, mas não guarda só com você não. Compartilha porque tem gente precisando. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica na paz do Senhor. Um abraço. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar sua fé, o seu coração. Fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você. Não é a irmã Kelly, é o Senhor através de sua palavra. Deus, olhe para Deus e receba a alegria do Senhor. Salmo 34, os versos de 5 a 7 vai dizer assim, ó. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Esse texto, o Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Quando Davi ele se fingiu de louco numa situação em que ele foi descoberto, ele estava fugindo dos inimigos de sua terra, do rei Saul, e ele estava numa nação inimiga. E ele não podiam saber que tinha um israelita ali. Então ele estava ali, fazendo de conta que nada, tá? Mas ele estava fugindo da sua nação. E ali, quando Davi foi descoberto que ele era um israelita, o que aconteceu? Ele se fingiu de louco. Ele foi levado diante do rei, ele seria preso ou até morto. Então ele se fingiu de louco, porque naquele tempo eles acreditavam que uma pessoa que desse uma crise e babasse, através daquela baba seria transmitida aquele problema mental. E então eles ficavam com medo de tocar e não iam querer matar, muito menos prender. Então o rei, quando olhou aquela situação, falou para os guardas, olha, tira esse homem daqui para bem longe de mim, tira. E os guardas ainda ficaram ali lutando, quem é que vai tirar ele, porque ninguém queria tocar nele. Então foi a estratégia que Davi teve para se livrar da morte em terreno inimigo. O que a gente vai aprender aqui com esse texto quando ele diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Davi agradece ao Senhor pelos livramentos que o Senhor o dá. Aparentemente, Davi tinha entrado numa encrenca que não dava para sair. Mas em todos os momentos Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava dando estratégia para Davi sair. Deus dava para Davi inteligência, sabedoria para ele sair. Naquele momento ali, diante do rei, seria impossível Davi sair dali se não fosse preso ou morto, não é? Pois é, mas ele conseguiu sair. Deus deu livramento. Davi era um homem que sempre olhava para o Senhor, sempre buscava o Senhor, ele não buscava outros deuses, e ele sempre era grato, ele não vivia murmurando, ele era grato, ele era agradecido. Até em meio às dificuldades ele era agradecido, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, Davi sempre esteve olhando para o Senhor, e porque Davi permaneceu assim, lá no Salmo 18, a gente vai ver a vitória que Davi teve sobre todos os seus inimigos.
Mas prosseguindo aqui, o que ele diz? Que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, porque o nosso Deus é Deus que promete e cumpre. O nosso Deus é um Deus que quando você clama, Ele está com você, Ele está atento à sua oração. Quando você pede por socorro, você pede proteção ao Senhor, Ele está com você. E ele ainda vai dizer no 6, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Aqui Davi também está testemunhando. Ele se coloca numa situação de humilhação, reconhecendo que ele não é nada diante de Deus. Ele diz, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Deus ouviu Davi, deu livramento para Davi. Deus pode livrar você também. Deus pode guardar você. Deus pode restituir a sua alegria. Deus pode te dar livramentos. E aí, o 7 ele vai dizer, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não sei em que situação você está vivendo. De repente, a tua alegria está ameaçada. Ou de repente, a tua alegria já foi até roubada, não é? De repente, você está vivendo situação de medo, de calamidade, de aflição, de luto, de dor, não é? Mas o que eu quero lembrar aqui para você é que aqueles que olham para o Senhor podem até passar por momentos de aflição, por momento de dor, por momento de luto, por momento de tristeza, por momento de decepção com os seres humanos, mas decepção com o Senhor não, porque Ele é todo-poderoso. E os momentos ruins que você vier a passar na sua vida são todos momentos mesmo, momentâneos. Passa, passa. Porque o Senhor é aquele que permite momentos ruins, mas que restaura a sua vida, restaura a tua situação, as circunstâncias. Escreve uma história nova e te prepara para viver momentos de alegria. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para ficar. Tanto que o povo de Deus, quando passou pelo deserto, eles montaram tendas. Não foram casas estruturadas, até porque não tinha condições mesmo, não é? Pois é, de repente você está vivendo um deserto. Continue olhando para o Senhor, porque no deserto Deus te protege com a nuvem dele para refrescar a sua vida. Deus tem um refrigério para você. Esse deserto vai passar e a alegria de Deus na sua vida ela vai voltar. Deus tem restauração, Deus tem restituição, Deus tem consolo para os enlutados, sabe? Deus tem coisas para fazer na sua vida. Não acabou por aqui. Tua vida ainda tem mais um pouquinho. Então continue olhando para aquele que é autor da sua fé, aquele que pode restaurar a sua vida, aquele que pode restaurar a sua alegria. Não cesse diante do Senhor as suas orações. Permaneça olhando para o Senhor e meditando na palavra dele. Ele é fiel. Tá difícil, tá? Tá doendo? Pois é, mas vai ter um tempo de bonança. Tem luta que parece que não tem fim. Tem dor que parece que vai consumir a tua alma, parece que vai te matar. Mas não vai te matar. O Senhor está contigo. Ele é o teu forte abrigo. Ele vai te guardar e a alegria vai voltar. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai te abençoar. Acredita nessa palavra. Guarda essa palavra no seu coração, mas não guarda só com você não. Compartilha porque tem gente precisando. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica na paz do Senhor.